Amém. Até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado, né? Nós agradecemos ao irmão Wesley, sua esposa, seus filhinhos. Estamos aqui na residência do irmão Wesley Vargas, em Araguapaz, para mais um culto evangelístico de bênção para todos nós. Nós vamos fazer uma oração e o irmão Wesley vai cantar para nós. Oremos. Grande Deus, Pai eterno, obrigado, Jesus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na residência do nosso irmão Wesley, juntamente com a sua família, para um companheirismo em torno da Tua Palavra. Já ouvimos o programa Fé para Vencer, com essa mensagem tremenda, o sumo sacerdote, que ainda está no trono da graça. Aleluia. A graça ainda está na terra, Jesus, para nós, para todos quanto desejam. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, através da sua palavra, e que o Espírito Santo do Senhor tome o controle de tudo para nós. A unção do Teu Espírito Santo esteja em cada um de nós. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar, irmão Wesley. Amém, graças a Deus. Os irmãos vão me perdoando, eu estou um pouquinho rouco. A gente vai tentar cantar aqui da melhor forma. Se os irmãos quiserem deixar a escritura marcada que o nosso pastor vai usar nessa noite, está no livro de São Lucas, capítulo 7, versículo 36. Livro de São Lucas, capítulo 7, versículo 36. Essa é a escritura que o nosso pastor vai usar nessa noite. E desde já, irmão Wesley, estamos muito felizes em poder estar aqui em companheirismo com os irmãos, viu? Amém. Deus abençoe, irmão. Amém. Vamos cantar o hino número 52 do Inário Antigo. 52. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, te conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome é eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras
faz com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Amém? Amém, Senhor. Ainda no mesmo hinário vamos cantar o número 122. 122 do mesmo hinário. Se no mundo te sentes cansado, enfardado também de viver, se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus suas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo o cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva e perdoa, conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Agora sobre o hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Deus abençoe. Amém. Bom, Wesley, Deus abençoe a todos. Bom, todos os irmãos que estão aqui conosco, né? Que vieram, irmão Cauã, irmão Vinícius, irmão Wesley com a família, né? Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite na mensagem do profeta. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Amém. É um prazer muito grande nós estarmos aqui junto com o irmão Wesley Vargas, a sua esposa, seus dois rapazes. Deus viu isso aqui desde antes da fundação do mundo. Amém. Ele viu esta reunião. E em tudo Deus tem um propósito.
do qual nós não sabemos. A gente vê no decorrer dos acontecimentos. Mas em tudo Deus tem um grande propósito para nós. Nada é feito por acaso, nada acontece por acaso na obra de Deus, no ministério. Nada acontece por acaso. Tudo tem um objetivo e tem um propósito de Deus naquilo. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia, para nós meditar um pouquinho em sua palavra. Essa leitura que eu vou ler, o profeta leu nessa mensagem. Deus cumpre todos os seus compromissos. São Lucas 7, a partir do verso 36. Às vezes eu dou umas tossidinhas de vez em quando, uma tosse crônica. Também isso é muito por causa da garganta também. A garganta é cheia de calos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, também saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro, o outro 50. Não tendo eles como que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não me tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse a ela: teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós lemos, que o Espírito Santo do Senhor possa vivificar isso em nós. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Não damos conta de fazer nada sem o teu Espírito Santo. É Ele, Senhor, é que faz tudo para nós. A obra é tua, não é do homem. Por isso, o Senhor ajuda nós no decorrer da sua palavra. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar-vos. Antes de eu entrar na mensagem, Deus cumpre todos os seus compromissos. Eu quero deixar com os irmãos aqui alguns destaques da mensagem que eu estou lendo com a igreja de Silvânia, cujo tema dela é Memoriais de Deus testado pelo tempo. Memoriais de Deus testado pelo tempo. Nesse parágrafo,
81, o profeta diz assim: por isso digo hoje, irmão, o que você faz, as palavras que você diz, como trata seu vizinho, e o que faz quanto a Cristo, será um memorial eterno. Então, irmãos, tudo que nós fazemos, as palavras que nós pronunciamos aqui nessa dimensão, isso está gravado no memorial eterno. Por isso que muitas vezes, quando nós dizemos palavras duras uns para os outros, a melhor coisa que nós fazemos é pedir perdão. Porque nós somos humanos, nós temos momentos de nervosismo e somos de naturezas diferentes. Tem pessoas que têm natureza mais agitada, e pessoas que são nervosas. Ele nasceu daquele jeito, ela nasceu com aquilo, a natureza. O profeta diz que nós herdamos a natureza dos nossos antepassados. E às vezes nós pronunciamos palavras duras uns para os outros, e às vezes não sentimos remorso, temor, não pedimos perdão, porque é normal você errar. Nós erramos, nós somos falhos. Por isso que nós temos um sumo sacerdote no trono da graça. Mas quando você chega naquela pessoa e diz: ó, eu te feri, você me perdoa, eu estava nervoso, eu estava nervosa, você me perdoa. Quer dizer, aquilo é apagado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então o que você faz quanto a Cristo será um memorial eterno. Você pode ter uma bela casa para deixar para os seus filhos, pode estar trabalhando por algum meio de vida para deixar para seus filhos, mas prefiro deixar-lhes a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Essa casa desaparecerá. A casa vai passar, isso vai acabar. Não tem problema nenhum, isso é bom. Não tenho nada contra. Mas não vá fazer essas coisas menor e deixar as grandes sem fazer. Veja, pois a palavra vai, a casa perecerá, as pessoas perecerão com ela, mas a palavra de Deus as ressuscitará nos últimos dias, e tornará a dar vida eterna, vida imortal. E agora, para formar um patrimônio como este, o maior patrimônio que existe é a palavra de Deus. Amém. É o que todo pai e toda mãe deve pensar nisso. Deixar o seu filho com essa herança, com essa lembrança no memorial de uma fé na palavra de Deus, de uma vida vivida com Cristo. Isso é muito importante, irmão, para nós. Os nossos filhos, eles observam as nossas atitudes, o que nós fazemos, e isso influencia eles também. Os pais são os primeiros professores dos filhos. Eu sempre dou testemunho na igreja dos meus pais, porque eu nasci num lar cristão. Eu acordava de madrugada com minha mãe na beira da cama orando, toda madrugada. Porque na era pentecostal o povo buscava mais a Deus. Nós estamos vivendo uma era terrível de acomodismo com relação à vida espiritual. E aquilo ficou gravado no meu subconsciente. Eu acordava com ela varrendo a casa e cantando. Breve vem
o grande dia em que lutas findarão. Outro hino que ela gostava era: tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele dê, plena paz, consolação, achará na oração. Deus aí vitória aos santos conceder. Mas era todos os dias minha mãe varria a casa, lavando vazia, era cantando. E eu tinha 8 anos, mais ou menos, e isso ficou gravado, quer dizer, ficou um memorial eterno no meu subconsciente. Isso é muito importante, irmãos. São coisas que às vezes a gente pensa que não tem nada a ver, tem muito a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Outro hino que ela gostava era breve, tem descanso, não é isso não, que é o outro. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso, esplendor, brevemente chamará para casa descansar, nós os salvos do mundo enganador, desejamos ir lá. É os hinos que ela sempre cantava, eram os hinos prediletos dela, os quais ela pediu para cantar no culto fúnebre dela. Ela tinha chaga no coração, seu coração era inchado, e ela orava a Deus e dizia: Senhor, o Senhor não me deixa eu ficar internado no hospital, em UTI, o Senhor não me deixa cair na rua de qualquer forma, porque era chaga no coração. Interessante, eu sempre medito, ela dizia assim na oração: não me deixe partir daqui com fome, sem comer, ou ficar no hospital internado sem comer. E acontece que ela amanheceu no dia de quinta-feira, fez um almoção na salada, a bacia dela fazer salada, a travessa era um tachinho feito de litros, mas meu pai ganhava muito pouco, a casa era de fogão caipira, de chão batido, e ela tinha uma horta muito bonita no quintal, e ela fez uma tachinho cheio de salada de alface com tomate. Sempre tinha alguém para almoçar conosco. E ela almoçou, tomou o cafezinho dela e sentou na mesa e disse: Bendito, eu tive um sonho essa noite, era para me ter contado, mas eu esqueci agora que eu lembrei. Meu pai ainda brincou com ela: talvez era para você contar agora, João. E eu, menino, mas curioso, corri, peguei o sapato, sentei nos pés da cadeira dela, nos pés dela, para ouvir o sonho. Estava arrumando para ir para a escola. E ela diz: eu sonhei que eu estava subindo uma montanha muito alta. Quando chegou no meio da montanha, eu comecei a escorregar. A montanha era luta com filhos, lutas com família, filhos rebeldes, desobedientes. E eu orei no sonho para Deus não deixar eu cair daquela altura. Eu senti 2 mãos que me pegou, foi me levando. A hora que eu venci a montanha, eu vi uma cidade tão linda que aqui não existe igual. Foi a derradeira palavra que ela falou. A veia do coração dela arrebentou, ela suspendeu o bracinho esquerdo dela, acho que na hora que ela sentiu que a veia tinha arrebentado. E aí ela partiu, sentadinha, com a barriga cheia, do jeitinho que ela pediu a Jesus, Jesus deu a ela. Então são experiências, testemunhos que a gente carrega com a gente. Ficou gravado no memorial dos filhos. Gravado no memorial dos filhos. Quando você tem uma mãe cristã. Aqui no parágrafo 111, o profeta diz assim, da mesma mensagem, memoriais de Deus testado pelos tempos: é assim que Deus faz com a sua igreja. Ele dá a você provas. Após prova, teste após teste, prova após prova, teste após teste, até a vida de Cristo se refletir em sua vida.
até você se tornar calmo, sóbrio, manso, gentil, humilde, pronto, submisso, disposto a desviar o olhar das coisas do mundo e olhar direto para o Calvário, para aquele que está batendo. Muitas vezes você acha que é estranho por causa das provas ardentes, às vezes doença, às vezes perseguição. Isso acontece para prová-lo, para tirar-lhe a sujeira, para tirar-lhe as impurezas, para tirar-lhe a indolência, para despertá-lo até você poder olhar e ver o reflexo, ou alguém poder ver o reflexo de Cristo em você, em nós. Cristo em vós, esperança da glória eterna. Amém. Amém? Amém. Agora nós vamos para a mensagem aqui. Deus cumpre todos os seus compromissos. Primeiro o profeta mostra aqui que Simeão, aquele convite, irmão, que Simeão convidou Jesus para estar com ele, foi um convite hipócrita. Na verdade, ele não queria a presença de Jesus lá no seu banquete. Tem muitos convites que é convite faz de conta. Isso existe demais no mundo, aí fora. Então esse convite foi um desses. Na verdade, eles não queriam Jesus lá. Eles queriam desmascarar Jesus. Estavam fazendo aquela reunião ali para fazer aprontar com Jesus. Eles tinham algo na manga para desfazer de Jesus. Mas Jesus, sendo um Deus eterno, onisciente, onipresente, ele sabia que aquele convite era um convite falso. Era um convite faz de conta que eu estou querendo você aqui no meu banquete. Mas Jesus não foi lá por causa do convite de Simeão. Jesus foi lá porque ele sabia que lá ele encontraria Maria Madalena, a mulher pecadora, a mulher de programa. Eles tinham as suas vidas como santo, intocável. Agora eu fico pensando, o que eles pensaram de Jesus? De Maria Madalena estar lavando os pés de Jesus, beijando e enxugando com o cabelo. Uma prostituta. Meu tema esta noite é: Jesus cumpre todos os seus compromissos. Quero que tenha isso em mente enquanto falamos. Eu não falarei por muito tempo. Quero que considere isso agora. Lembra-se, você tem de se encontrar com ele, com este que está presente conosco hoje à noite algum dia. Ele está aqui conosco, você crê? Amém. Amém? Agora deve ter sido quase o pôr do sol quando o nosso cenário começou esta noite. Deve ter sido por volta do pôr do sol. E esse mensageiro tinha corrido o dia todo, talvez 2 ou 3 dias. Ele estava tentando encontrá-lo. Ele foi talvez quase de Dan a Berseba. Era um jovem, o pastor, o profeta, ele traça um drama aqui. Aquele Simeão teria mandado um jovem levar um convite para Jesus, para este banquete. E ele apanhou o bilhete e leu. Chegou até Jesus, entregou o bilhete. E ele apanhou o bilhete e leu, e constatamos que este certo fariseu estava dando uma festa. E o tinha convidado a vir, ser convidado de honra dele. Assim Jesus parou por alguns momentos, olhando para o jovem que tinha levado o convite. E tão ocupado quanto ele estava, todavia você nunca pode convidá-lo e ele não vir. Jesus. Se nós convidarmos, nós desejarmos, ele vem. Ele nunca falha conosco. Jesus. Ele pode estar tão ocupado quanto ele estava, todavia você nunca pode convidá-lo e ele não vir. Não me importa qual seja a situação, ele virá. Ele disse: diga ao seu Senhor que estarei lá. Foi a resposta de Jesus para aquele jovem. Certo dia, nesta certa hora, eu estarei lá. O mensageiro deve ter sorrido, satisfeito, teve êxito, correu, encontrou com Jesus, entregou o convite.
para Jesus, voltou, ficou alegre, voltou correndo morro abaixo para levar as boas novas de volta para o seu senhor Simeão, de que tinha tido sucesso em levar a mensagem a este que ele queria. Aí o profeta diz assim: o que houve com aquele mensageiro? Como pôde ser isto? Ele esteve consciente do que fez? A primeira vez talvez em sua vida em que ele esteve na presença de Jesus, nem mesmo pediu perdão de seus pecados. Ele não aproveitou a oportunidade. A oportunidade passou. Oh, como é da mesma maneira com as pessoas hoje. Muitas vezes elas se dão conta de que está em sua presença e nunca pedem perdão. Bem, isso ele talvez nunca tenha tido outra oportunidade. Rejeitou sua última oportunidade de pedir perdão. Como ele pode ter feito isso? Como pode esse rapaz ter estado tão devotado, trazer esta mensagem do seu Senhor, falhou na presença do Filho de Deus, em pedir perdão? Foi tudo uma questão de trabalho. Você sabe, as pessoas hoje são mais ou menos assim. Igreja, Cristo se tornou uma questão de negócio, uma questão social. Unir-se à igreja, obter apenas uma posição social um pouco melhor para o seu negócio, ou algo assim. Vocês distinguem um pouco mais na vigilança. Não é uma coisa de realmente vir e arrepender como um pecador devia fazer. Muitas vezes na igreja as pessoas são trazidas diretamente à presença de Cristo, se afasta, faz uma coisa tão irrefletida como esse mensageiro fez. Oh, ele devia ter caído de joelhos ali. Quando primeiro percebeu que era quem ele era, dizendo: mestre, tenho uma mensagem para ti, mas primeiro quero que tu me perdoe. Essa teria sido a abordagem correta. E então, se houvesse algum negócio a ser feito, que fosse feito mais tarde. Mas primeiro era acertar a sua própria alma com Deus. É por isso que eu acho que tanta cura se torna um fracasso. Curas professadas, porque em primeiro lugar as pessoas não estão prontas para a cura. Elas não confessam os erros. A Bíblia diz: confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros. Não estamos dispostos a fazer isso. Se podemos receber a cura, ir em frente, voltar e fazer o que estamos fazendo, eles aceitariam isso. Mas quando se trata de realmente primeiro vir se acertar com Deus, as pessoas não querem fazer isso. Isto é o que restringe a cura divina. Você vê tantas pessoas que chegam assim, saem e Deus sabe tudo acerca dessas coisas. É só apertando aqui para me auxiliar. Diga aí de novo. Aí, irmãos, é o problema. Aí é o problema conosco. Agora, enquanto Jesus observava o rapaz, enquanto ele ia embora, pode ter vindo à sua mente: por que este rapaz não fez isso? Porque ele não estava consciente de quem era Jesus. É o que está acontecendo hoje, irmãos, com o mundo, com essa era laodiceana que nós estamos vivendo. O mundo não está consciente do que significa vida eterna. O mundo em si não está crendo na vida eterna. Não estão crendo no seu arrebatamento, na sua vida eterna. Agora, se o mundo crer, vai haver um rapto. Se o mundo não crer, vai haver um rapto pela mesma forma. Amém. Deus não está preocupado se nós cremos ou se nós não cremos.
mas é o espírito da era. Essa era é terrível, ela é uma era incrédula. Somente aqueles que têm a revelação do que significa vida eterna, aqueles que têm a sementinha no coração, que realmente ama a Jesus Cristo, que realmente crê na sua vida eterna. Não tem coisa mais importante para nós hoje do que a vida eterna. Tem coisa mais preciosa do que a vida eterna. O profeta diz aqui: nós queremos deixar casa, bens para os nossos filhos, sendo que a maior coisa que nós deixamos para eles, é ensinar eles a crer na vida eterna deles. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. Porque isso aqui passa, gente. Isso aqui é passageiro. Aonde estão os nossos pais? Estão lá na sexta dimensão. Um dia nós estávamos junto com ele em casa, nós comia com eles, ele brincava conosco, nós sorria, sentava na mesa com eles. Passou. Eles foram, os que partiram em Cristo estão na sexta dimensão. Agora isso é tão real, a vida eterna é tão real, que o profeta diz que nós somos eternos, nós somos imortal. Ah, pastor, mas morre gente, todo dia morre. A morte do cristão é apenas uma carruagem que conduz ele à vida eterna, à sexta dimensão. Ele não morre, ele é eterno, ele é imortal. Agora, existe coisa mais preciosa do que isso para nós? Neste mundo, você saber que você tem a vida eterna. O que eu diga isso não como sacrilégio, que eu diga isso não porque seja esta reunião ou qualquer reunião, mas acho que isso é o que há hoje. As pessoas não estão conscientes de quem é. Elas verão algo e dirão: oh, isso foi maravilhoso, isso foi ótimo, mas você não está consciente do que é isso. Se estivesse um arrependimento estaria acontecendo, chorando, lamentando, a cidade teria tal reavivamento, que a metade de vocês estaria encarcerada antes de amanhã. Isso mesmo, se estivesse consciente do que é isso. E passamos muitas vezes e perdemos a oportunidade, porque não estamos conscientes do que significa a vida eterna. Não creio que o rapaz realmente percebeu. Ele tinha sido criado em contato com este fariseu, que era um grande governante, um príncipe, ou um dos homens religiosos. Ele tinha sido criado com ele e simplesmente seguia o seu lado da religião. E os fariseus tinham rido de Jesus, zombado dele, ou algo assim que fizeram. Como fazia naquele dia? Ele simplesmente desperdiçou aquilo. Aquilo não passava de apenas uma mensagem comum que ele tinha de entregar. Ele somente se sentou ali e estava na presença dele. Isso era tudo que era para ele. Não significou nada para ele. Quer dizer, a presença de Jesus não significou nada para aquele jovem. Ele encarou Jesus como uma pessoa comum. Apenas entregar o convite que o seu Senhor tinha mandado. Simeão, que lástima, que tristeza. Isso era tudo que era para ele. Não significou nada para ele. Todavia, se ele tivesse estado consciente, se aquele rapaz pudesse se levantar dentre os mortos hoje, se sentar nesta reunião, essa semana, ele teria feito algo acerca disso. Ele teria um testemunho que teria abalado a todos nós. Mas ele não estava consciente do que significava Jesus para ele. Esse é o problema. Irmão, nós não podemos encarar as coisas de Deus como coisas comuns. Não pode. Isso não funciona na nossa vida. Nós temos que encarar as coisas de Deus como algo sobrenatural. Todo dia, algo sobrenatural na nossa vida. O pastor Alan Martins, dos Estados Unidos,
Ele é filho do então saudoso irmão Martins. Ele pregou a mensagem em Goiânia. Vítima, eu sei que é vítima ou eu esqueci, ou vencedor. Vítima ou vencedor. Ele usou essa mensagem, ele usou esse termo de Maria Madalena. E ele deu um testemunho do profeta de Deus. A sua tia tinha sido acidentada e ela teve fratura no corpo todo. Um ônibus atropelou a sua tia, tia dele, irmã do irmão João Martins. E ela estava deitada na cama e o irmão João Martins ligou para o profeta e disse: ó, a Maria está ruim. Já foi desenganado o médico, ela foi atropelada por um ônibus e fraturou o corpo dela todinho. O profeta pediu ele, passa o telefone para ela. Quando ela pegou o telefone, o irmão Brana disse para ela: você vai levantar amanhã cedo dessa cama, vai fazer o lanche para o seu marido e seus filhos, porque senão você vai morrer. E ela disse que estava conversando com o profeta, ele perguntando como é que tinha sido. Quando ele foi falar para ela levantar da cama, ela disse que a voz do profeta, o tom de voz do profeta mudou, porque ali foi Deus falando com ela. Amanhã cedo você vai levantar dessa cama, fazer o lanche para o seu esposo, para os seus filhos, porque se você não levantar, você vai morrer. Aí no outro dia cedo ela chamou o marido dela e disse: desce as minhas pernas aqui, as pernas dela todas quebradas, todas duas. O esposo falou para ela: mas querida, você não dá conta, desce as minhas pernas aí, agora. Ele pegou as duas pernas dela e desceu. Agora você me levanta. Como que eu vou te levantar? Você está toda fraturada, o médico me levanta. Ele me disse: se eu não levantar dessa cama, eu vou morrer, me levanta agora. Pegou ela e levantou. O irmão Alan Martins, que levantou, ela deu uma balançada assim, os ossos estralou tudinho e ela foi curada. Amém. Ficou normalzinha. Esse é o poder de Deus. Se Ele tem um poder para colar os ossos todinho de uma pessoa, Ele tem poder para te dar força para vencer todos os dados inflamados do maligno. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. E hoje, nós os deixamos com o nome exatamente tão sujo. Ela chegou ali, viu Jesus, Maria Madalena veio, olhou, Jesus estava ali todo sujo. Os outros convidados, eles tinham lavado os pés deles. Lacaio é lavador de pés. Tinha dado o manto, tinha ungido, tinha dado o beijo de ósculo santo, e a Jesus eles não fez isso. Fizeram um convite, era uma armadilha para Jesus, na verdade. Ele estava ali e Jesus foi. Jesus era humilde. Ele sabia que aquele convite ele era um convite falso. Ele discernia os pensamentos e as intenções do coração. Mas o problema é que ele sabia que ele teria um encontro ali com Maria Madalena. O amor de Jesus é incomparável para nós, irmãos. Nós às vezes que somos falhos, mas o amor de Jesus é grande, a graça de Jesus é grande. E hoje nós o deixamos com o nome exatamente tão sujo quanto ele tinha. Então deixamos que diga coisas contra isso. Os dias dos milagres já passaram, não há tal coisa. Quando a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ainda estamos envergonhados de resistir e dizer algo acerca disso. Estamos envergonhados do nosso testemunho, que nós não afirmamos que cremos, ao invés de levá-lo, tentar levá-lo com lágrimas, ou melhor, tentar lavá-lo com lágrimas, de alegria, de que Ele está aqui. Nós simplesmente os deixamos sentados ali sujo. Não terei nada a ver com isso. Não estou cooperando com nada. Assim, pondo minha mão nisso, está vendo? Aí está, é o mesmo bando de fariseu, apenas sob outro nome. Nós novamente os deixamos sentados assim,
pela mesma razão, nós não cremos que ele é profeta. Estamos envergonhados disso, porque a mesma razão, não cremos nisso, as pessoas não creem. Não, Senhor, ele pode vir fazer o que ele queira, eles estão inflexíveis em seus hábitos, não há motivo para tentar convencê-los. E você sabe, a Bíblia diz que eles seriam assim, exatamente, a Bíblia diz que eles seriam assim, mornos, aparência de piedade, não tem eficácia dela, está vendo? Isso mesmo, nós nos últimos dias, a este grupo educacional polido que se encontra ali tendo nossas grandes reuniões sociais, ocasião, nossas finas igrejas, finas decorações, e então Jesus Cristo pode vir e você o deixa ficar sujo, a palavra pode se manifestar entre nós, e ainda assim andamos por aí, deixamos as pessoas falar a respeito dela. Oh, que coisa! Mas sabe, para nós apressarmos com esse relato, mudemos a cena agora esta noite, viremos nossas câmaras em outra direção, lá na viela, uma viela velha e suja, lá em cima no velho quartinho, que estava fechado com uma trava, a porta se abre, uma mulher sai. Bem, ela não era muito benquista entre o povo, ela era uma pecadora e ganhava vida de maneira errada. Assim ela vem andando e desce os pequenos e velhos degraus rangentes, e ela entra na viela e desce passando pelas latas de lixo e sai pela rua. Ela estava necessitada de Jesus, ela estava precisando. Por isso que nós não podemos desprezar quem quer que seja. Você sabe, muitas vezes nós pensamos a respeito da delinquência juvenil. Acho que muito é delinquência dos pais. Se as crianças tivessem sido ensinadas a orar, servir a Deus ao invés da mamãe em algum lugar, numa reunião para jogar, ou as suas reuniões religiosas para jogar baralhos, e papai num campo de golfe, ou algum lugar, e a irmã com o Júnior aí na rua andando por aí, talvez as coisas tivessem sido diferentes, se eles tivessem levado os filhos ao altar de oração, à moda antiga. Memorial eterno na mente deles. Qual é o memorial eterno que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Qual é o memorial eterno? Eu tenho um netinho com 1 aninho, filho do Eliseu, meu filho. Quando dá de noite, ele pega o controle, olha para a tela e aperta o controle e fala: vovô, vovô, vovô. Você quer ver o vovô pregando pela tela. Aquilo vai ficar no memorial dele. Se o rápido demorar, eu vou partir. Mas vai ficar no memorial do Jonatas, vovô pregando. Ele pega o controle na poltrona lá. Minha nora, minha sunamita, fala: pastor, ela me chama de pastor. Ele pega o controle, mostra para mim, mostra para a televisão e fica falando: vovô. Irmão, isso é muito importante na nossa vida. Isso é muito importante. A delinquência juvenil, acho que muito é delinquência dos pais. Se as crianças tivessem sido ensinadas a orar, servir a Deus em vez da mamãe em algum lugar, uma reunião para jogar baralho, isso é uma reunião religiosa para jogar baralho, papai aí no campo de golfe, em algum lugar, e a irmã com o Júnior, e aí na rua, andando por aí, talvez as coisas tivessem sido diferentes, se eles tivessem levado eles ao altar de oração, à moda antiga. A Bíblia, ao invés de uma carta de baralho, a Bíblia, atirando essa televisão porta fora. Faz muito tempo, poderia ter sido muito diferente.
Todos vocês costumavam ser errado, ir ao cinema. Agora o diabo nos enganou. Ele trouxe o cinema para dentro da nossa casa. Eu digo sempre, não sei se o diabo vai ter outra maneira de envolver o povo nas coisas erradas. Se ele vai ter outro trunfo, mais ou menos assim, além dessas redes sociais. Que podridão. Você anda na rua, você vê jovens sentados na porta, celular na mão. Você para no sinaleiro, mocinhas e rapazinho atravessa olhando para o celular. Eu chego na minha cidade às vezes 9, 10 horas da noite, vindo da igreja de Bonfinópolis ou Vianópolis, de pregar depois do culto. Mocinha sozinha na rua, celular na mão, andando e olhando no celular. Elas não olham o que está na frente, o que está vindo de lá. Como que o diabo é astuto, irmão? Como que ele tem prendido a atenção da humanidade? Através disso. A televisão ficou muito para trás. Na era pentecostal, eu era jovem. Ali em Goiânia tinha o Cine Goiás, o Cine Goiânia e o Cine Presidente. Era cinemas. Nós jovens vinha andando ali pela Avenida Anguera e o Cine Goiás estava do lado de lá. Nós passávamos do lado de cá para não passar na porta do cinema, temeroso de nós olhar ali naquele cartaz e ver aquele cartaz dos filmes de cowboy. Naquele tempo era o filme que estava em sucesso, eram os filmes de cowboy. A gente tinha temor até de olhar nos cartazes dos filmes que estavam ali anunciando o próximo filme, na era pentecostal. Você passava para outra rua de lá, para não passar na porta do cinema. Hoje nós estamos com ele na mão, no bolso, dentro de casa. Vê como é que o diabo é astuto. Agora ela estava faminta, Maria Madalena. Ela sentiu o cheiro daquilo e diz: olha, cheira bem. Gostaria de saber que sabor realmente teria um pedaço de cordeiro. Simeão estava fazendo um churrasco para o banquete. Agora ela não podia chegar demasiado perto dele, porque ela era uma mulher indecente. Eles eram justos, santos, intocáveis. Às vezes nós falamos assim: mas aquele povo ali não vale nada, né? Quanta gente acha tão fácil falar isso? Aquele povo ali, aquela mulher não vale nada. Nós vamos prestar conta disso diante do trono branco, de julgamento. Ela não podia chegar demasiado perto deles, porque era uma mulher indecente, e eles eram justos aos seus próprios olhos. Veja, todos eles pertenciam à igreja. Assim ela não podia se aproximar de onde eles estavam. Ela era considerada uma pecadora. Assim, à medida que se aproximava para dar uma olhada, viu todos eles de pé ali, e a água escorrendo da boca deles, enquanto engolia em seco. Você sabe, olhando para este carneiro ou cordeiro ali assado, todos os finos alimentos, tais sendo levados de um lado para outro ali. Que grande ocasião! E ela começou a olhar pela multidão, assim seus olhos caíram sobre ele. Quem é esse? Ela viu Jesus. Quem é esse? Ele está com os pés sujos. Gostaria de saber onde está alguém que poderia me dizer: ei, você aí, por favor, vira-se rapidamente. Vira-se rapidamente. Não quer ter nada a ver com ela. A pessoa não deu confiança a ela. Ela é uma pecadora. Assim perguntou a outra pessoa. Finalmente, talvez uma pequena dama que estava crendo e olhando da mesma maneira, disse: moça, perdoe-me, porém poderia. Quem é aquele sentado ali? Como aquela pessoa, bem disseram, sabe quem é este? Você já ouviu falar a respeito desse Jesus de Nazaré? Que se foi ser profeta? Oh, sim, é ele? É ele. Alguém disse para ela: bem, ele não está lavado,
Ele não está lavado, ela disse. Entendi que todos devem estar lavados antes de ir ali, ungido. Olhe para ele. Bem, isso não está certo. Ela teve uma oportunidade. Agora, aquele jovem deixou passar a oportunidade de ter uma vida acertada com Cristo, vida eterna. O jovem que fazia parte dos servos de Simeão, ele deixou passar a oportunidade. Maria Madalena, o profeta diz, ela teve uma oportunidade que lhe foi apresentada, e ela se lembrou de um relato que alguém lhe contou, outra mulher do seu ofício, do mesmo padrão dela, que era a samaritana também. Certa vez em Samaria, na cidade de Sicar, quer dizer, a samaritana já tinha dado testemunho para ela. Tinha sido perdoada de todos os seus pecados, a samaritana. E ela se deu conta de que aquela poderia ser uma oportunidade para si. Assim como ela vai chegar a ele agora. Ela viu que ele estava necessitado e que ela queria servi-lo. E não podia chegar a ele, mais ou menos assim, que é pelo que ela passou. O que posso fazer? Ele não tem nenhuma unção, seus pés estão sujos, ninguém está dando atenção. Oh, se eu somente pudesse entrar ali, esse é um coração realmente arrependido. Se eu somente pudesse chegar perto dele, se eu somente pudesse lavar os pés dele, se eu somente pudesse ajoelhar aos pés dele. Sua mente percebe algo, sabemos que o que creio que farei eu. Lá se vai ela rua abaixo, tão rápido quanto pode, viela abaixo, para cima desses velhos e rangentes degraus, abre a porta, entra ali, apanha uma cinta liga, você sabe, e atira, conta quanto dinheiro tem. Ela disse, isso é suficiente para comprar um pouco de azeite de unção. Vejamos se há 20 denários romanos, talvez seja suficiente. Mas espere, eu não posso fazer isso. Ele é profeta, ele saberá onde eu ganhei esse dinheiro. Ela estava pegando o dinheiro que ela ganhava dos programas dela. Ela estava pegando o dinheiro que ela ganhava dos programas dela, das noites que ela deitava com os homens. Ela disse, espere, ele é profeta, será que ele vai aceitar esse unguento meu comprado com esse dinheiro de prostituição? E agora? Simplesmente não posso fazer isso. Assim ela talvez tenha colocado de volta. E quando colocou de volta, houve algo que continuou falando em seu coração. Mas você o deixará sentado ali sujo, daquela maneira? Você deixará o único homem que pode tirar seus pecados sentado sujo? Quando pode prestar-lhe serviço? Enquanto nós estamos aqui com vida nessa dimensão humana, e temos a oportunidade de fazer algo por alguém, temos a oportunidade de fazer algo para Cristo, e nós vamos deixar isso passar. Vendo os sinais dos tempos na terra, os próprios cientistas que não creem em Deus estão preocupados com os acontecimentos da terra. Eu vi um dizendo, eu peguei uma reportagem de um falando que ele está encabulado como que a mudança climática está tão acelerada e os acontecimentos na terra estão tão acelerados que ele disse, eu creio que não vai haver tempo de nós fazermos nada, e não vai mesmo. Não adianta eles pensar agora em melhorar o clima, o ar, e criar um projeto para amenizar o calor que está vindo, a quentura, a mudança. Eles não vão fazer nada, porque Deus não vai deixar. Isso é cumprimento da Bíblia. A terra tem que ser queimada. As guerras estão trazendo doença, vírus. As bombas que estão explodindo lá estão vindo pelo ar.
O ar está contaminado. O nosso ar está contaminado por vírus, contaminado por satélite. Essa ciência, como disse Daniel, que a ciência multiplicaria. Nós estamos vendo aí a profecia de Daniel cumprindo, a profecia de William Branham cumprindo, a Bíblia cumprindo aos nossos olhos. Os próprios cientistas preocupados, mas a própria Bíblia diz que nos últimos dias Deus abreviaria a sua vinda, porque se Ele não abreviar a sua vinda, Ele não acharia fé mais na terra. Por causa do acomodismo, por causa da indiferença do povo, quantas coisas de Deus. Quem viveu a era pentecostal, quem viveu o início da mensagem nesse Brasil, e vive hoje, a gente fica desesperado, pastores verdadeiros desesperados, alma desesperada, coração desesperado, porque nós sabemos que Cristo virá buscar a sua igreja, e o desejo do pastor é que a igreja esteja no arrebatamento. Aleluia. É que a igreja esteja preparada para subir com Cristo nos ares. E quando você vê o acomodismo da igreja, o acomodismo do povo, a indiferença com as coisas de Deus, encarando as coisas de Deus como coisas comuns, sendo que as coisas de Deus é algo sobrenatural na nossa vida. Aleluia. A coisa está acontecendo aceleradamente. E o que é que nós esperamos? Para onde nós vamos? Vamos para o mundo? Numa hora dessa? Da 7ª vigília? Estamos na 7ª vigília. Não vai ter outra vigília, não vai ter outra era de igreja. Essa é a última. Nós estamos vivendo na 7ª. As virgens prudentes estão enchendo as lâmpadas de azeite, e as virgens nécias. E nós pensamos que as virgens nécias estão nas denominações. Não, as virgens nécias estão dentro da mensagem, ouvindo a mensagem todos os dias, ouvindo os cultos pela internet, mas no entanto não estão dando a mínima para as coisas de Deus. O mundo denominacional está mergulhado no pecado. O pecado entrou dentro das igrejas deles. Lá não tem mais Espírito Santo, lá não tem mais Deus. Eles estão unidos com o Concílio Mundial de Igreja. Só vai ser fechada a igreja verdadeira, que prega a palavra verdadeira, que preocupa com a salvação da alma do ser humano. Ela diz por si mesma, quer ele saiba ou não, eu vou. Ela estava desejosa de salvação, de vida eterna. Ou ele sabe que esse dinheiro é ganhado com prostituição ou não, eu vou assim mesmo. E lá se foi ela, rua abaixo. Entrou correndo numa loja, onde havia um sujeitinho de nariz curvo sentado ali. Bem, o que era aqui? Ela disse, quero o melhor unguento. Nós dá para Jesus é o melhor. O melhor unguento. Mais caro. De alabastro. Que você tem. Eu não quero o mais barato. Ela diz aqui. Quero o melhor. Ela tinha uma razão especial. E é isso que devíamos fazer hoje. Devíamos lhe dar nosso melhor. Tudo que somos, nossa juventude, para Jesus. Não esperar até estarmos velhos, morrendo, para dar o melhor para Ele. Dá enquanto você está jovem. Bom Cauã. Dá enquanto é jovem. Dá o melhor para Jesus. E ali ela comprou o melhor e ela subiu e disse, vejamos quanto custa isso. Se você tem o dinheiro primeiro, o rapaz disse para ela.
Ele a conhecia. O vendedor lá do unguento sabia quem era ela, a prostituta. Também assim ele disse: sim, ela tinha o dinheiro. Assim, onde vai com isto? Eu tenho para uma ocasião especial. Maria Madalena disse para ele: eu tenho para uma ocasião especial. Assim ela sobe. Agora, ela não tem convite para entrar lá. Como vai entrar? Mas de algum modo, se você quer prestar um serviço a Jesus, Ele dará um jeito para você. Amém. Amém? Amém. Você quer? Ele vai dar um jeito. Ele te ajuda. Ele te dá força. Ele ajuda você a vencer. Ele dará um jeito para você entrar. De um modo ou de outro, ela entrou. E ali estava Jesus sentado ali ainda. E lhe ocorreu, quando entrou ali, o seu coração batendo bem rápido. Oh, que coisa! Ela estava temerosa. E se ele me rejeitar? Há muitas coisas sobre o que pensar. E se ele chegasse aqui e dissesse: ei, mulher indecente, o que está fazendo aqui, na minha presença? Não sabe que sou filho de Deus? Você não deveria estar aqui na minha presença. Seu coração quase tinha parado. E ela pensou: o que posso fazer? Todavia eu tenho que chegar a ele. Não posso deixar passar este tempo. Essa pode ser a minha última oportunidade que terei. Vamos pensar nisso. Wesley, irmã Eliane, né? Irmã Eliane. Vamos pensar nisso. Essa pode ser a minha última oportunidade que terei. Pode ser a sua também. Olhou para baixo, seu coração começou a palpitar forte. Ela sabia que estava em sua presença. Há algo que acontece quando você chega em sua presença. Ela notou, as lágrimas começaram a cair de sua face. E ela se encontrava ali tremendo com esta caixa na mão. E ela caiu aos seus pés e pensou: não posso olhar para cima, sou tão culpada e suja, não posso olhar para cima. Assim ela começou a chorar. Ela começou a caírem sobre os pés dele. E ela começou a lavá-lo assim com as mãos, tentando enxugar as lágrimas de seus pés, lavando seus pés com suas lágrimas. Após algum tempo, ela não tinha toalha para enxugar seus pés. Assim seu cabelo estava solto, e ela começou a enxugar os seus pés com o cabelo que havia em sua cabeça. E eu disse: como posso lhes... é melhor aqui em cima, né? Nossas irmãs não teriam dificuldade em fazer isso. Elas teriam de ficar de cabeça para baixo para fazê-lo, está vendo? Certamente, nossas irmãs hoje gostariam de saber, você gostaria de saber, as mulheres compreendem que Deus cumpre toda a sua promessa. Gostaria de saber se você compreende que lhe é totalmente impossível entrar assim. Ele cumpre todas as suas promessas. Vocês compreendem o que está fazendo quando está fazendo isso? Vocês estão negando a virtude da Bíblia. Lembra-se, foi uma mulher que transgrediu só o mandamento de Deus, que fez que tudo isso acontecesse. Você acha que uma transgredindo, um voltará a entrar? Pense nisso. Talvez às vezes ministro não tenha coragem suficiente para lhe dizer: essa é uma ocasião em que você vai ouvir, essa é a verdade. Alguém diz: por que você não deixa as mulheres de fora? Porque ele mexeu aqui com as mulheres, né? Um grande homem me disse isso, não faz muito tempo. Diz: bem, crê que você é profeta, ensina-lhe como receber o Espírito Santo, receber essas grandes coisas, como ser profetas, e assim por diante. Eu disse: ensinar-lhe coisas maiores? Eu disse: como posso lhe ensinar álgebra, quando nem mesmo eles aprenderam os seus abecedários? Isto aparece, o exterior expressa o que está no interior. O nosso exterior expressa o que está dentro de nós. Mas você continua a fazer isso, de qualquer modo. Por quê? Não estão conscientes disso, das suas vidas eternas.
Ali estava ela com seu cabelo, começou a enxugar seus pés com ele. Enxugar seus pés, ela estava morrendo de medo. E depois de um pouco ela apanhou o frasco de unguento e o quebrou e procurou golpeá-lo, quebrá-lo e derramou em seus pés. E ela estava chorando. Toda vez que chorava, ela baixava e lhe beijava os pés. Ela ficou ali tão temerosa. Quando você chega à sua presença, isso torna temeroso. Nós ficamos temerosos. Qualquer homem que alguma vez entra em sua presença, que creia nele, tenha fé nele, isso torna você temeroso. No dia do Pentecostes, quando ele veio na forma do Espírito Santo, eles ficaram temerosos, cheios do Espírito Santo. Quando você realmente crê e sabe e reconhece a sua oportunidade, e você está em sua presença, e você tem certeza disso, que Ele te dá a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos pensar nisso. Eu quero deixar essa mensagem com esse tema: oportunidade. Aleluia. Oportunidade de vida eterna. Não deixa essa oportunidade passar. Agarre o coração, a alma, com todo o amor que há no seu coração. Deseja a sua vida eterna, deseja a presença dele, como essa mulher pecadora desejou. A única que desejou ali foi ela, a pior de todas, de má fama, uma mulher pecadora, uma prostituta, mas ela amou a Jesus. É isso que é importante para nós. Não importa o que nós fomos, não importa o que nós fizemos, a maior importância é você amar a Jesus com coração, alma, espírito e desejar Ele na sua vida, desejar Ele na sua casa. Você viu aqui o profeta dizendo: ensinar os nossos filhos o quanto é importante a vida eterna para eles. Eles veem isso em nós, veem isso em um pai, veem isso em uma mãe. Vê Cristo em nós, vê Cristo em vocês. Isso ajuda eles no mundo que nós estamos vivendo, perdido da maneira que está. Eu estava ouvindo um culto do pastor Limeira, ele dizendo: nós temos a responsabilidade de ensinar o que é certo para os nossos filhos, de ensinar o caminho certo. Sabe por quê? Porque o errado eles aprendem facinho lá fora. Ensinar as coisas erradas para eles, não falta quem não ensina. Começa dentro das escolas, porque a escola hoje se tornou um mal necessário. Quando o filho vai para a escola, uma filha vai para a escola, uma criança como essa do irmão Wesley, como esse garotinho do irmão Wesley, nós deveríamos joelhar e orar e dizer: Senhor, que teu anjo acompanhe meu filho, que teu anjo guarda meu filho. Não deixe ele aprender as coisas erradas, que ele aprenda só as coisas que vai ser boa para ele, para o seu futuro. Não deixe ele envolver com espíritos errados, porque assim está o mundo, irmãos. Assim está essa era incrédula. E quem tem o dever de ensinar o caminho certo é nós, os pais. O profeta diz que os pais são os primeiros professores dos filhos. O que nós estamos ensinando para eles? Pense nisso. Pare um pouquinho e pense nisso. O que eu estou ensinando para os meus filhos? Nesta era negra, escura, incrédula que nós estamos vivendo. Não deixe sua oportunidade passar. Com Wesley Vargas, Eliane e as criancinhas, esses meninos. Jesus Cristo, Ele cumpre todos os seus compromissos conosco. Amém. E nós estamos cumprindo o nosso compromisso com Ele. Ele cumpre todo o compromisso dele conosco. Ele sempre cumpriu. Ele nunca deixou de cumprir os seus compromissos.
E Ele está pronto a qualquer hora que você pedir, que você desejar. Ele está pronto. Como Ele esteve pronto para encontrar com aquela Maria Madalena. Ele foi ali só por causa dela. Ele não foi ali por causa daquela reunião, daquelas pessoas que eram pessoas importantes naquela era. Era uma reunião importantíssima. Hoje o povo gosta muito de estar em reuniões importantíssimas, sociais. Isso não tem nada a ver para Jesus. Jesus procurou sempre a pessoa mais necessitada. Ele foi ali naquela tanque de Jacó justamente para encontrar a samaritana. Ele foi aqui nessa reunião de Simeão justamente porque ele sabia que Maria Madalena estava lá. Vamos pensar nisso.